Deus abençoe você, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao meu canal, ao nosso podcast diário Bíblia em um Ano. Hoje é o episódio 129. Hoje nós leremos 2 Samuel, capítulo 11, 1 Crônicas, capítulo 14 e 15, e depois o Salmo 32. É a leitura de hoje, gente. As leituras de hoje podem nos ensinar muito, sobretudo sobre a fraqueza humana, sobre o limite, sobre o itinerário que o pecado muitas vezes trilha em nossa alma para nos afastar de Deus, para nos tirar da verdade, para nos confundir, sabe? Sejamos atentos e não julguemos, viu? Isso é muito importante, aqueles que caíram, porque como diz a própria palavra de Deus, quem está de pé, lute para não cair, né? Porque nós somos vulneráveis e precisamos sempre vigiar. Vamos aprender aqui com os erros de Davi. Davi, que é um grande homem de Deus, através do qual Deus fez muitas coisas bonitas, ele também escorregou, ele também se desviou. E a gente pode aprender também com os erros dos outros, no sentido de não repetir esses erros. Olha, eu sou o Padre Adriano Zandoná. Se você é nova por aqui, eu convido você a se inscrever no meu canal. Aqui eu posto todos os dias o Evangelho do dia, a homilia diária. Aqui também eu posto todos os dias, todas as tardes, o terço às 6 da tarde, às 18 horas. Tem a playlist dos clipes dos meus DVDs. Tem também a playlist das orações poderosas, onde você pode encontrar oração pela cura da libertação, pela superação da insônia, pela restauração do matrimônio. Muitas causas importantes você pode encontrar oração aqui na playlist Orações Poderosas, tá certo? Vamos então ouvir a palavra de hoje. 2 Samuel, capítulo 11. No ano seguinte, na época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou Joabe com seus suboficiais e todo Israel. Eles devastaram a terra dos amonitas e sitiaram Rabá. Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi, levantando-se da cama, passeava pelo terraço de seu palácio. Do alto do terraço, avistou uma mulher que se banhava e que era muito formosa. Informando-se Davi a respeito dela, disseram-lhe: é Betsabeia, filha de Elião, mulher de Urias, o Iteu. Então, Davi mandou mensageiros para a trazerem. Ela veio e Davi dormiu com ela. Ora, a mulher, depois de purificar-se de sua imundície menstrual, voltou para sua casa. E vendo que concebera, mandou dizer a Davi: estou grávida. Então, Davi enviou uma mensagem a Joabe, dizendo-lhe: manda-me Urias, o Iteu. Joabe assim fez. Quando Urias chegou, Davi pediu-lhe notícias de Joabe, do exército e da guerra, e em seguida disse-lhe: desce à tua casa e lava teus pés. Urias saiu do palácio do rei e este mandou que o seguissem com um presente seu. Mas Urias não desceu à sua casa, dormiu à porta do palácio com os demais servos de seu amo. Comunicaram-no a Davi. Urias não foi à sua casa. O rei então lhe disse: não voltaste porventura de uma viagem? Por que não vais à tua casa? A arca, respondeu Urias, se aloja debaixo de uma tenda, assim como Israel e Judá. Joabe, meu chefe, e seus suboficiais acampam ao relento, e teria eu ainda a coragem de entrar em minha casa para poder comer, beber e dormir com minha mulher? Pela tua vida, não farei tal coisa. Davi disse-lhe: fica aqui hoje ainda, amanhã te despedirei. E Urias permaneceu em Jerusalém naquele dia. No dia seguinte, Davi convidou-o, fê-lo comer e beber em sua presença e o embriagou. Mas à noite, Urias não desceu à sua casa, saiu e deitou-se com os demais servos de seu senhor. Na manhã seguinte, Davi escreve uma carta a Joabe, enviando-a por Urias. Dizia na carta: coloca Urias na frente, onde o combate for mais renhido, e desamparai-o, para que ele seja ferido e morra. Joabe, que sitiava a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que estavam os mais valorosos guerreiros. Saíram os assediados contra Joabe e tomaram alguns dos homens de Davi. Morreu também Urias o Iteu. Joabe mandou informar Davi de todas as peripécias do combate, ordenando ao mensageiro: quando tiveres contado ao rei os pormenores do combate, se ele se indignar e te disser: por que vos aproximastes da cidade para lutar?
Não sabeis que atiram projéteis do alto da muralha? Quem matou Abimeleque, filho de Jerobaal? Não foi uma mulher quem lhe atirou uma pedra de moinho de cima do muro, morrendo ele em Tebes? Por que vos aproximastes dos muros? Dirás então: morreu também o teu servo Urias, o Hiteu. Partiu, pois, o mensageiro e foi ter com o rei em Jerusalém. Logo que chegou, contou-lhe tudo que Joabe lhe tinha mandado. Disse ele: os inimigos, levando vantagem sobre nós, saíram contra nós em pleno campo, mas nós os fizemos recuar até a porta da cidade. Então, do alto da muralha, os arqueiros atiraram contra os teus servos, e morreram 18 dos servos do rei. Morreu também o servo Urias, o Hiteu. O rei respondeu ao mensageiro: dize a Joabe que não se aflija por causa disso, pois a espada devasta ora aqui, ora ali, mas que ele prossiga vigorosamente a sua luta contra a cidade, até destruí-la. Quanto a ti, encoraja-o. Ao saber da morte de seu marido, a mulher de Urias chorou-o. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e recolheu-a em sua casa. Ela se tornou sua mulher e lhe deu um filho. Mas o procedimento de Davi desagradara ao Senhor. 1 Crônicas, capítulo 14. Hiram, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, com madeira de cedro, pedreiros e carpinteiros, para construir-lhe um palácio. E Davi reconheceu que o Senhor o confirmava rei de Israel, pois que seu reino era exaltado por causa de Israel, seu povo. Davi tomou ainda mulheres de Jerusalém e gerou filhos e filhas. Eis os nomes dos filhos que teve em Jerusalém: Samua, Soba, Natã, Salomão, Gebaá, Elissua, Elifalete, Noga, Nafeg, Jáfia, Elissama, Baaliada, Elifalete. Quando os filisteus souberam que Davi tinha sido sagrado rei de todo Israel, subiram todos para prendê-lo, mas Davi foi informado e saiu-lhes ao encontro. Contudo, os filisteus que vinham espalharam-se pelo vale de Refaim. Davi consultou a Deus: posso atacar os filisteus? E tu os entregarás em minhas mãos? E o Senhor disse-lhe: vai, eu os entregarei em tuas mãos. Subiram, portanto, a Baal-Farazim, e lá Davi os derrotou. Disse então ele: Deus dispersou meus inimigos por minha mão, como se dispersam as águas. Por isso, esse lugar se denominou Baal-Farazim. Ali abandonaram eles seus deuses, e Davi os mandou queimar. Os filisteus espalharam-se novamente pelo vale. Davi consultou de novo a Deus, e este lhe respondeu: não te ponhas a persegui-los, mas desvia-te deles, e os atacarás diante das amoreiras. Quando ouvires um ruído de passos nas copas das amoreiras, então começarás o combate, porque Deus sairá diante de ti para derrotar o exército dos filisteus. Fez Davi o que Deus lhe ordenara, e derrotou o exército dos filisteus, desde Gabaon até Gazer. A fama de Davi espalhou-se por todos os países, e o Senhor tornou-o temível para todas as nações. 1 Crônicas, capítulo 15. Davi construiu casas para si na cidade de Davi, onde também preparou um lugar para a arca de Deus e levantou para ela um pavilhão. Disse então Davi: a arca de Deus só pode ser carregada por levitas, pois são eles que o Senhor escolheu para carregá-la e para servi-la perpetuamente. Davi convocou todo o Israel em Jerusalém para fazer subir a arca do Senhor ao lugar que lhe tinha preparado. Reuniu os filhos de Aarão e os levitas, dos filhos de Caate, Uriel, o chefe, e seus 120 irmãos. Dos filhos de Merari, Asaías, o chefe, e seus 220 irmãos. Dos filhos de Gerson, Joel, o chefe, e seus 130 irmãos. Dos filhos de Elissafã, Semeías, o chefe, e seus 200 irmãos. Dos filhos de Hebron,
Eliel, o chefe, e seus 80 irmãos. Dos filhos de Osiel, Aminadab, o chefe, e seus 112 irmãos. Davi chamou Sadoc e Abiatar, e os levitas, Uriel, Asaías, Joel, Semeías, Eliel e Aminadab, e disse-lhes: Vós sois os chefes das famílias levíticas, santificai-vos, vós e vossos irmãos, e fazeis subir a arca do Senhor, Deus de Israel, para o lugar que lhe preparei. É porque não fostes vós que o Senhor nosso Deus feriu na primeira vez, pois não a fomos procurar, como manda a lei. Os sacerdotes e os levitas santificaram-se, portanto, para fazer subir a arca do Senhor, Deus de Israel. E os filhos de Levi, como o tinha ordenado Moisés, segundo a palavra do Senhor, levaram a arca aos ombros, por meio de varais. Davi disse aos chefes dos levitas que estabelecessem seus irmãos como cantores, com instrumentos de música, cítaras, harpas e símbolos, para que os sons vibrantes e alegres se fizessem ouvir. Os levitas constituíram Emã, filho de Joel, e um irmão dele, Asaf, filho de Baraquias, dentre os filhos de Merari, seus irmãos, Etã, filho de Casaías, e com ele seus irmãos de segunda ordem, Zacarias, Osiel, Semiramote, Jaiel, Ani, Eliabe, Banaías, Maacias, Matatias, Elifalu, Macenias, Obed-Edom e Jeiel, os porteiros. Os cantores, Emá, Asaf e Etã, tinham símbolos de bronze para fazê-los retinir. Zacarias, Osiel, Semiramote, Jaiel, Ani, Eliabe, Maazias e Banaías tinham cítaras em soprano. Matatias, Elifalu, Macenias, Obed-Edom, Jeiel e Azazias tinham harpas de oitava inferior para conduzir o canto. Conenias, chefe dos levitas para o transporte, dirigia o transporte, pois era entendido nisso. Baraquias e Eucana eram porteiros da arca. Os sacerdotes Sebanias, Josafá, Natanael, Amasaí, Zacarias, Banaías, Eliezer tocavam trombetas diante da arca de Deus. Obed-Edom e Jeias eram os porteiros da arca. Davi, junto com os anciãos de Israel e os chefes de 1000, fez subir com alegria a arca do Senhor a partir da casa de Obed-Edom. Foi com a assistência de Deus que os levitas transportaram a arca da aliança do Senhor, e foram sacrificados 7 touros e 7 carneiros. Davi estava revestido de um manto de linho fino, e da mesma forma todos os levitas que transportavam a arca, os cantores, e Conenias, que dirigia o transporte da arca entre os cantores. Davi estava ainda revestido de um efode de linho. Todo Israel, ao fazer subir a arca da aliança do Senhor, soltava brados de júbilo, ressoando trombetas, trompas e símbolos, retinindo cítaras e harpas. Quando a arca da aliança do Senhor entrava na cidade de Davi, Micol, filha de Saul, que olhava pela janela, viu que o rei saltava e dançava e desprezou-o no seu coração. Senhor, nós te agradecemos pela palavra desse dia, porque a tua palavra nos ilumina, Senhor. Dá-nos a graça de não cometermos o pecado, de não cedermos ao mal, à impureza, como aconteceu com Davi. E também, Senhor, nos ajuda a aprender com os nossos erros e pecados quando eles acontecerem, que nós saibamos aprender com eles também e recomeçar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Gente, nós vemos hoje a história do grande pecado de Davi, né? E nós vemos o caráter desse hitita, desse hiteu chamado Urias, né? Urias estava combatendo, arriscando a sua vida pelo rei e pelo povo de Deus. E mesmo Davi querendo levá-lo, né, a dormir com a sua esposa, para ele assumir a culpa da gravidez, né? Davi era sórdido ali o seu plano. Urias foi muito fiel, porque naquela época, enquanto a arca de Deus estava fora, enquanto o povo de Israel estava combatendo, eles não podiam dormir com as mulheres, dormir no conforto da casa.
Então esse homem, apesar de ser um estrangeiro, ele tinha um caráter muito, sabe, uma lisura de caráter muito significativa, muito especial. Mas veja bem, no Antigo Testamento, naquela época no Oriente Médio, quem conduzia os exércitos na batalha era o rei. Mas Davi ficou em casa, enquanto Joabe combatia por ele. Então você sabe que os grandes pecados, eles começam das pequenas coisas, das pequenas negligências. Quando a gente vai negligenciando, sabe, as tarefas que Deus nos deu, as tarefas do dia a dia, aí a gente vai abrindo brecha para o pecado acontecer. Por exemplo, você é um pai, mas você já não fica mais com seus filhos. Você só quer ficar no bar, você só quer jogar bola, você só quer jogar videogame. Você é uma esposa, mas você não dorme mais com seu marido, não tem mais intimidade, não conversa mais, só quer saber de estar na academia com as amigas. Ah, pai, do que tem? Eu tô cansada. Tudo bem. Só que cuidado, as pequenas negligências levam aos grandes pecados. Davi talvez falou, você viu que no livro de Crônicas a gente leu que a fama de Davi, na 1 Crônicas 14, se espalhou muito, ele era famoso. Todo mundo olhava para ele e falava, nossa, esse rei é abençoado por Deus. Nossa, esse homem conquistou muita coisa, um jovem, né? Que fama, que glória ele tem. E aí ele falou, eu posso ficar confortável agora, cuidado. Cuidado com essa zona de conforto, com essa negligência, porque isso abre as brechas para os grandes pecados. É aí que o demônio entra. É aí que essa distração da nossa principal missão é uma porta de entrada para o mal. Ou seja, permaneça fazendo o que Deus te escolheu para fazer. Se é uma mãe, seja uma mãe. Se dedique com seus filhos. Você é pai, viva o seu matrimônio. Se é casada, viva o seu matrimônio com tudo que ele comporta. Lute para renovar o matrimônio se está pesado, para conversar, para sair vocês dois para passear um pouquinho, nem que seja, sabe, para ir no cinema juntos, namorar, é importante. Mas não negligencie a sua principal missão. Não seja preguiçoso, me perdoe, tem gente que perde o casamento, que perde a vocação por preguiça. A pessoa é negligente, tem gente que foi mordido pelo bicho da preguiça, que não consegue se mover. Mas olha, você vai deixar que a preguiça destrua a sua casa, destrua o seu casamento, você vai prestar conta disso diante de Deus depois. Eu vou prestar contas. Então, seja atento com as coisas que Deus te pediu para fazer. Certa vez perguntaram, a um santo da congregação salesiana, um jovenzinho, que morreu novinho, chamado Domingos Sávio, São Domingos Sávio, Ele era um menino de muita oração, que tinha muita fé em Deus. Morreu, acho que, não lembro se foi com 13 anos, 12, uma coisa assim. É bem novinho, E certa vez perguntaram para ele, olha, se Jesus voltasse agora, ele estava jogando bola lá com os amiguinhos, jogando um esporte lá com os amigos. Não sei se era futebol na época, talvez não tivesse futebol ainda, mas estava lá num esporte. Perguntaram assim para ele, se Jesus voltasse agora, Domingos, o que você faria? Ele olhou para os meninos, sorriu e falou, continuaria jogando bola. Por quê? Porque eu estou onde Deus quer. Eu estou aqui no oratório com as outras crianças, era o oratório de São João Bosco, Dom Bosco. Nós estamos aqui, eu não estou na rua, eu não estou negligenciando. Deus hoje, agora quer que eu esteja aqui jogando bola, então aqui eu ficarei. Ou seja, se você quer ser salvo, continue onde Deus te colocou. Pai, eu não aguento mais essa casa, mas você não casou, criatura. Eu não aguento mais esse casamento. Eu fico admirado com a insatisfação das pessoas. É gente celibatária que quer viver como casado, é casado que quer viver como solteiro. A pessoa casa, eu não quero mais ter intimidade com meu marido, aí eu não quero mais dormir com ele, aí eu não quero mais cozinhar. Minha filha, você casou, criatura, é sua vocação, você prometeu diante de Deus. Aí o outro prometeu viver só para Deus, eu quero ter alguém. Meu amigo, é um transtorno espiritual de bipolaridade generalizado, Esteja onde Deus te colocou. Se você casou, viva como casado. Se você é sacerdote, é religioso, é missionário, viva como tal. Viva a sua tarefa no dia a dia, porque essa negligência, como eu disse, Davi negligenciou, gente, a sua tarefa diária. E aí veio o pecado, porque quando você tem tempo para pensar, aquele ditado antigo é verdadeiro. Cabeça vazia é oficina do diabo. Sempre vai ter uma Betsabeia, Betsabeia, a gente traduziu para o português. Mulher bonita, tomando banho no rio. Naquela época, elas tomavam banho no rio. Talvez estivesse até sem roupa. Mas o que o rei tinha que estar lá olhando, gente? Naquela época não tinha chuveiro, Era assim que eles tomavam banho. O que o rei tinha que estar lá olhando? Me diga. Por quê? Porque ele não estava trabalhando, porque ele não estava assumindo o que ele tinha que assumir. E talvez ele não estava por causa que tinha subido na cabeça dele a fama, Eu estou muito confortável, você sabe que é muito perigoso. Duas situações na vida que são muito perigosas. Quando nós estamos muito embaixo, que aí a gente desanima, a gente fica sem ânimo, a gente fica sem coragem, a gente se entrega às vezes ao mal.
E outra situação perigosa é quando nós estamos muito em alta. Tudo dando certo, todo mundo gosta de mim, todo mundo quer tirar foto comigo, eu tenho sucesso. Opa, cuidado! Não afrouxe no sucesso, nem desanime no insucesso. Esteja sempre firme em Deus, firme fazendo o que Deus te pediu para fazer. Aprendamos com o erro de Davi. E claro, a gente aprende também, hoje nós vamos ler o Salmo 32, né? Se nós não conseguimos ler, hoje o Salmo 32 vai ficar de tarefa, então leia aí. Nós vamos ver que é um Salmo de Davi, é um salmo de arrependimento. Nós vamos ver que, graças a Deus, Davi se deixou tocar, ele se arrependeu. Ele viu que ele tinha feito errado, pediu perdão a Deus e recomeçou, e se tornou continuou sendo o maior rei de Israel, que tem um nome citado, cujo nome é citado em mais de 1000 livros da Bíblia. Isso mostra para nós que o pecado não precisa ser definitivo, a gente pode recomeçar e que Deus está sempre pronto a nos perdoar quando a gente, de fato, decide romper com o mal e decide não mais pecar, né? Enfim, é isso, aprendamos com tudo isso. Senhor, derrama o seu Espírito sobre nós, nos liberta, Senhor, de toda negligência, que nós não sejamos, Senhor, preguiçosos nem negligentes com a missão que o Senhor nos deu, mas que em tudo nós façamos a sua vontade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu convido você a partilhar, manda aí o link desse vídeo nos seus grupos de WhatsApp para mais pessoas fazerem o estudo da Bíblia. Eu quero dizer para nós católicos, em primeiro lugar, nós católicos deixamos muito a desejar quando se trata do conhecimento da Bíblia. Precisamos melhorar, gente. Precisamos reagir. Então vamos ler mais e convidar mais pessoas a lerem também. Deus abençoe. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família. Fazer parte da nossa família. Fazer parte da nossa família. Episódio 105. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso podcast diário Bíblia em um ano. Sou eu, Padre Adriano Zandoná, muito feliz de ter você aqui. Hoje leremos João do 19 ao 21 e a leitura complementar, como eu disse, anota aí, nem sempre dá pra gente ler, mas qualquer coisa você lê depois. Provérbios 6 do 16 ao 22. Provérbios 6 do 16 ao 22. Gente, o livro de Provérbios é um livro muito forte, muito especial, né? Tem muita coisa que a gente pode aprender com esse livro, fantástico. E o que nós vamos ler hoje em João é aquilo que a gente vive na Semana Santa, no Tríduo Pascal, a paixão, entrega, morte e ressurreição de Cristo. Ouçamos com atenção. Evangelho de São João, capítulo 19. Pilatos mandou então flagelar Jesus. Os soldados teceram de espinhos uma coroa e puseram-lhe sobre a cabeça e cobriram-no com um manto de púrpura. Aproximavam-se dele e diziam: "Salve, Rei dos Judeus!" e davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu outra vez e disse-lhes: "Eis que vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele nenhum motivo de acusação." Apareceu então Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Pilatos disse: "Eis o homem." Quando os pontífices e os guardas o viram, gritaram: "Crucifica-o! Crucifica-o!" Falou-lhes Pilatos: "Tomai-o vós e crucificai-o, pois eu não acho nele culpa alguma." Responderam-lhe os judeus: "Nós temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus." Essas palavras impressionaram Pilatos. Entrou novamente no pretório e perguntou a Jesus: "Donde és tu?" Mas Jesus não lhe respondeu. Pilatos então lhe disse: "Tu não me respondes? Não sabes que tenho poder para te soltar e para te crucificar?" Respondeu Jesus: "Não terias poder algum sobre mim, se de cima não te fora dado. Por isso,
quem me entregou a ti tem pecado maior. Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam: se o soltares, não és amigo do imperador, porque todo o que se faz rei se declara contra o imperador. Ouvindo essas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, num lugar chamado Lajeado, em hebraico, Gábata. Era a preparação para a Páscoa. Cerca da hora sexta, Pilatos disse aos judeus: eis o vosso rei. Eles clamavam: fora com ele, crucifica-o. Pilatos perguntou-lhes: hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: não temos outro rei senão César. Entregou-o então a eles para que fosse crucificado. Levaram então consigo Jesus. Ele próprio carregava a sua cruz para fora da cidade, em direção ao lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos redigiu também a inscrição e a fixou por cima da cruz. Nela estava escrito: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram essa inscrição porque Jesus foi crucificado perto da cidade e a inscrição era redigida em hebraico, em latim e em grego. Os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, mas sim: este homem disse ser o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Depois de os soldados crucificarem Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram delas 4 partes, uma para cada soldado. A túnica, porém, toda tecida de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas deitemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura: repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sorte sobre a minha túnica. Isso fizeram os soldados. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a recebeu como sua mãe. Em seguida, sabendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir plenamente a Escritura, disse: tenho sede. Havia ali um vaso cheio de vinagre. Os soldados encheram de vinagre uma esponja e, fixando-a numa vara de hisopo, chegaram-lhe à boca. Havendo Jesus tomado do vinagre, disse: tudo está consumado. Inclinou a cabeça e entregou o espírito. Os judeus temeram que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque já era a preparação e esse sábado era particularmente solene. Rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem retirados. Vieram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro, que com ele foram crucificados. Chegando, porém, a Jesus, como o vissem já morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. O que foi testemunha deste fato o atesta, e seu testemunho é digno de fé, e ele sabe que diz a verdade, a fim de que vós creiais. Assim se cumpriu a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E diz em outra parte a Escritura: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas ocultamente por medo dos judeus, rogou a Pilatos autorização para tirar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu. Foi, pois, e tirou o corpo de Jesus. Acompanhou-o Nicodemos, aquele que anteriormente fora de noite ter com Jesus, levando umas 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no em panos com os aromas, como os judeus costumam sepultar. No lugar em que ele foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, em que ninguém fora depositado. Foi ali que depositaram Jesus por causa da preparação dos judeus e da proximidade do túmulo. Evangelho de São João, capítulo 20.
No primeiro dia que se seguia ao sábado, Maria Madalena foi ao sepulcro de manhã cedo, quando ainda estava escuro. Viu a pedra removida do sepulcro. Correu e foi dizer a Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Saiu então Pedro com aquele outro discípulo e foram ao sepulcro. Corriam juntos, mas aquele outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinou-se e viu ali os panos no chão, mas não entrou. Chegou Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu os panos postos no chão. Viu também o sudário que estivera sobre a cabeça de Jesus. Não estava, porém, com os panos, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o discípulo que havia chegado primeiro ao sepulcro, viu e creu. Em verdade, ainda não haviam entendido a Escritura, segundo a qual Jesus devia ressuscitar dentre os mortos. Os discípulos então voltaram para suas casas. Entretanto, Maria se conservava do lado de fora, perto do sepulcro, e chorava. Chorando, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro. Viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Ditas estas palavras, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem procuras? Supondo ela que fosse o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o irei buscar. Disse-lhe Jesus: Maria. Voltando-se ela, exclamou em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me retenhas, porque ainda não subi a meu Pai, mas vai a meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena correu para anunciar aos discípulos que ela tinha visto o Senhor e contou o que lhe tinha falado. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam, por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles. Disse-lhes ele: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos disseram-lhe: vimos o Senhor. Mas ele replicou-lhes: se não vir nas suas mãos o sinal dos pregos, e não puser o meu dedo no lugar dos pregos, e não introduzir a minha mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois estavam os seus discípulos outra vez no mesmo lugar, e Tomé com eles. Estando trancadas as portas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: introduzi aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Põe a tua mão do meu lado, não sejas incrédulo, mas homem de fé. Respondeu-lhe Tomé: meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: creste porque me viste, feliz aqueles que creem sem ter visto. Fez Jesus na presença dos seus discípulos ainda muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Evangelho de São João, capítulo 21. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto ao lago de Tiberíades. Manifestou-se deste modo: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar.
Responderam-lhe eles: também nós vamos contigo. Partiram e entraram na barca. Naquela noite, porém, nada apanharam. Chegada a manhã, Jesus estava na praia. Todavia, os discípulos não o reconheceram. Perguntou-lhe Jesus: amigos, não tendes acaso alguma coisa para comer? Não, responderam-lhe. Disse-lhes ele: lançai a rede do lado direito da barca e achareis. Lançaram-na e já não podiam arrastá-la por causa da grande quantidade de peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se às águas. Os outros discípulos vieram na barca, arrastando a rede dos peixes, pois não estavam longe da terra, senão cerca de 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram umas brasas preparadas e um peixe em cima delas e pão. Disse-lhe Jesus: trazei aqui alguns dos peixes que agora apanhastes. Subiu Simão Pedro e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousou perguntar-lhe: quem és tu? Pois bem sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e lhes deu, e do mesmo modo o peixe. Era esta já a terceira vez que Jesus se manifestava a seus discípulos, depois de ter ressuscitado. Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Perguntou outra vez: Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu-se, porque lhe perguntou pela terceira vez: amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, sabes tudo, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, enquanto era mais moço, cingias-te e andavas onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Por essas palavras, ele indicava o gênero de morte com que havia de glorificar a Deus. E depois de assim ter falado, acrescentou: segue-me. Voltando-se, Pedro viu que o seguia aquele discípulo que Jesus amava, aquele que estivera reclinado sobre seu peito durante a ceia, e lhe perguntara: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo-o, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e este? Que será dele? Respondeu-lhe Jesus: que te importa se eu quero que ele fique até que eu venha? Segue-me tu. Correu por isso o boato entre os irmãos de que aquele discípulo não morreria, mas Jesus não lhe disse não morrerá, mas que te importa se quero que ele fique assim até que eu venha? Este é o discípulo que dá testemunho de todas essas coisas e as escreveu, e sabemos que é digno de fé o seu testemunho. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. Senhor, nos ensina a amar Jesus e a entender o tamanho do sacrifício de amor que Ele fez por nós. Que nós não nos envergonhemos da cruz, que nós não nos envergonhemos do Senhor, que em tudo nós façamos a Tua vontade, Senhor. Que nós te amemos e demos testemunho do Senhor em toda a nossa vida, com todo o nosso proceder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Gente, nós vimos que até Pilatos, disse: eu não encontro nenhum crime nesse homem. Ele é o Cordeiro de Deus, sem mancha, sem pecado. Tinha que ser um cordeiro, sem mancha, para ser ofertado lá no Egito, para o povo ser liberto da praga exterminadora. Jesus é esse Salvador, o cordeiro sem mancha, nenhum osso foi quebrado. Você sabe que a gente viu ali na crucifixão, a gente ouviu. Jesus, gente, foi morto ali como um marginal, no meio de dois ladrões.
Era a pior condenação que existia na época de Jesus, no Império Romano, né? Mas ele não foi preso porque ele não tinha força, sabe? Você sabe que uma vez eu ouvi esse dito, né, que me chamou muita atenção. Perguntaram, quem matou Jesus? Foi Pilatos? Foi o diabo? Foi os judeus? E as pessoas foram respondendo. Uns disseram, olha, foi os judeus, eles que entregaram. Outros disseram, não, foi Pilatos, só ele tinha autoridade para matar. Outros disseram, não, foi o diabo que estava por trás de Pilatos e de Judas. Aí a pessoa que dizia, né, era o professor, falou assim, olha, então Pilatos, o diabo, os judeus são muito fortes, né? Eles podem matar Deus. Aí ele lembrou, né, o professor de teologia ensinando esse dito, né? Lembrou que Jesus disse, ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Quem matou Jesus não foi o diabo, não foi Pilatos, foram os judeus, foi o amor. Ele quis morrer por mim e por você. Só o amor, né? Ele foi oprimido, né? Não abriu a boca. Como o cordeiro, né, levado ao matador, ali a profecia de Isaías 53 se cumprindo. A coroa de espinhos, não quebraram seus ossos, tiraram sorte sobre a sua túnica, como estava escrito no Antigo Testamento. Ele foi o cordeiro sem mancha, como aquele cordeiro, repito, que o povo comeu lá no deserto, lá no Egito, quando passou o anjo exterminador matando os primogênitos dos egípcios, né, e não os matou por causa do cordeiro que eles comeram. Então Jesus é esse cordeiro sem mancha, né, que tira o pecado do mundo. E você sabe que em cada situação ali da cruz, eles foram confirmando as escrituras, né? Versículo 36 do primeiro capítulo que a gente leu, nenhum dos seus ossos será quebrado. Depois do versículo 37, olharão aquele que transpassaram, né? Depois vimos, né, a caridade de José de Arimateia, Maria Madalena sempre com aquele amor, né, seguindo Jesus. Depois vemos no capítulo 20 a ressurreição, né, a vitória sobre a morte. Maria Madalena, que Santo Tomás de Aquino chamou de apóstola dos apóstolos, foi a primeira a ver o Senhor ressuscitado e foi contar aos outros apóstolos, consequentemente, né? A alegria da ressurreição. E depois vimos em João 21, né? Cristo ressurreto aparecendo a Pedro. Pedro tinha negado 3 vezes. Jesus por 3 vezes pergunta, você me ama? E Pedro disse, sim, Senhor, eu te amo. Mas no grego, né, Pedro usou o verbo filia, que era um amor de amigo, um amor imperfeito, e Jesus perguntou usando o verbo ágape, do grego, que quer dizer um amor incondicional, perfeito, que dá a vida. Pedro disse, eu só posso te dar esse amor imperfeito. Mas Jesus disse, não, eu vou tornar o seu amor perfeito, eu aceito o teu amor imperfeito, mas eu vou te aperfeiçoar no caminho. Apacenta as minhas ovelhas. Mais uma vez, Jesus confirmou Pedro ali, como papa, né, como líder da igreja, e a gente vê, Jesus foi negado por Pedro, mas a gente vê que Jesus foi atrás de Pedro para por 3 vezes, como houve 3 vezes a negação, por 3 vezes dizer, apacenta as minhas ovelhas, ou seja, sua missão não acabou, Pedro. Você não está acabado por causa do seu pecado. Aprende com o seu pecado, recomeça e vai para frente. Claro, a gente não tem que habitar no pecado. Deus nos chama à conversão, mas o seu pecado não te define. Se você caiu, levanta. Sabe? Ah, padre, eu tenho essa fraqueza. Luta uma hora. Às vezes a gente tem que vencer o diabo na canseira, sabe, gente? Ele te faz cair, você levanta. Ele te faz cair, você levanta. Ele te faz cair, você levanta. Uma hora ele vai falar, vou embora, não aguento mais. Né? Então é isso. João também apresenta, naquilo que é chamado de cristologia elevada, né, a cruz não como somente morte, mas como glória. Né? Ele diz que ali Jesus foi glorificado. O termo que ele usa é o termo doxa do grego, né? Quer dizer glória de Deus. A glória de Deus se revelou na cruz, né? E a gente vê também lá que na cruz, né, Jesus nos deu seu bem mais precioso, que era sua mãe, dizendo para João, eis aí teu filho, e para João, né, eis aí a tua mãe. Ele nos deu Maria como mãe para cuidar de nós, para nos discipular, né? Depois, quando ele apareceu no último capítulo também, né, ele disse para os discípulos, recebam o Espírito Santo. De quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados, e quem vocês perdoarem não serão perdoados. Ou seja, ali ele estava instituindo o sacramento da confissão e dando claramente a autoridade para os seus apóstolos de perdoar os pecados. Você viu João 20, 23. De quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados, e quem você não perdoar não serão perdoados. Ou seja, ali está o fundamento do sacramento da confissão. Os apóstolos hoje são os bispos, sucessores dos apóstolos, e os padres colaboradores diretos dos bispos. Por isso que o padre, por mais pecador que ele seja, se ele estender a mão e te falar, eu te absolvo dos teus pecados, um padre validamente ordenado, você é perdoado automaticamente, né? Então isso é muito importante mesmo. Gente, é isso. Deus abençoe muito você, foi muito forte, né? Nosso checkpoint messiânico. Lembrando que você vai ler, fica a tarefinha aí,
Provérbios 6, do 16 ao 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano. Vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal. Vem fazer parte da nossa família. Parte da nossa família. Parte da nossa família. Parte da... Deus abençoe você, muitíssimo bem-vindo, bem-vinda. Episódio 67 do nosso podcast diário Bíblia em um ano. Leia a Bíblia inteira comigo em um ano, desde Gênesis até o Apocalipse. Nós estamos fazendo esse percurso, estou muito feliz de ter você aqui. Hoje leremos Números 18, Deuteronômio capítulo 19 e 20 e o Salmo 99. Lembrando que o Salmo é uma tarefinha aí para você ler, tá bom? Em casa, muito importante, tá? Quero convidar você que não conhece a conhecer o meu canal aqui no YouTube, a se inscrever. Eu posto a homilia todos os dias aqui. Entra o terço todos os dias às 6 horas da tarde. Vem rezar comigo. Tem playlists muito especiais, como a playlist das orações poderosas. Vem fazer parte, tá? E espero que esteja dando certo aí um grupo de estudo bíblico, um parceiro que ajuda muito. Se não der também, o Espírito Santo vai te conduzir, não tem problema. Vamos lá então ouvir essas leituras. Números capítulo 18. O Senhor disse a Arão: Tu, teus filhos e tua família contigo levareis a responsabilidade dos pecados cometidos no santuário. Tu e teus filhos contigo levareis a responsabilidade dos pecados cometidos em vosso sacerdócio. Farás aproximarem-se do santuário contigo os teus irmãos, a tribo de Levi e a tribo de teu pai, para que se juntem a ti e te ajudem quando estiveres com teus filhos diante da tenda do testemunho. Eles farão o serviço que te é devido e o serviço da tenda, mas não se aproximarão dos objetos sagrados, nem do altar, para que não morram, e vós juntamente com eles. Serão teus auxiliares e terão ao seu cuidado a tenda de reunião para fazer todo o seu serviço. Nenhum estrangeiro se aproximará de vós. Fareis o serviço do santuário e do altar, para que não venha de novo a cólera ferir os israelitas. Fui eu que escolhi os levitas, vossos irmãos, entre os israelitas. Dados ao Senhor, vos são de novo entregues para fazerem o serviço da tenda de reunião. Tu, porém, e teus filhos contigo, exercereis o vosso sacerdócio no altar e atrás do véu. Esse é o vosso serviço. O sacerdócio é um dom que eu vos faço. O estrangeiro que se aproximar será morto. O Senhor disse a Arão: Dou-te o que se reserva de tudo o que há separado para mim, dentre todas as coisas consagradas dos israelitas. Dou isso a ti e a teus filhos, em virtude de uma lei perpétua, por causa da unção que recebeste. Eis o que receberás das coisas santíssimas que não são queimadas. Todas as ofertas, oblações, sacrifícios pelo pecado, sacrifícios de reparação, todas essas coisas santíssimas serão para ti e teus filhos. Tu as comerás em lugar santíssimo. Todo varão poderá comer delas, e serão para ti coisas sagradas. Eis ainda o que será teu, o que é tomado dentre os dons, dentre toda a oferta agitada dos israelitas. Eu o dou a ti, a teus filhos e a tuas filhas em virtude de uma lei perpétua. Todo membro de tua família que estiver puro comerá dessas coisas. Dou-te também as primícias que os israelitas oferecerem ao Senhor, o melhor de seu óleo, de seu vinho e de seu trigo,
Serão para ti as primícias dos produtos da terra que trouxerem ao Senhor. Todo membro de tua família que estiver puro poderá comer delas. Tudo o que for votado ao interdito em Israel será teu. Será teu igualmente todo primogênito de toda a criatura, homem ou animal, que os israelitas oferecerem ao Senhor. Ordenarás, não obstante, que se resgate o primogênito do homem, assim como os primogênitos dos animais impuros. O seu resgate será feito logo que tiver 1 mês, segundo tua estimação, à razão de 5 ciclos de prata, conforme o ciclo do santuário, que vale 20 gueras. Mas não farás resgatar o primogênito da vaca, nem o da ovelha, nem o da cabra. Estes são coisas sagradas. Derramarás o seu sangue sobre o altar e queimarás a sua gordura em sacrifício feito pelo fogo, de agradável odor ao Senhor. Sua carne será para ti da mesma forma que o peito agitado e a perna direita. Tudo o que é tomado das coisas santas que os israelitas oferecem ao Senhor, dou-o a ti, a teus filhos e a tuas filhas, em virtude de uma lei perpétua. Essa é uma aliança de sal, que vale perpetuamente diante do Senhor, para ti e para toda a tua posteridade contigo. O Senhor disse a Arão: não possuirás nada na terra deles, e não terás parte alguma entre eles. Eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos israelitas. Quanto aos levitas, dou-lhes como patrimônio todos os dízimos de Israel pelo serviço que prestam na tenda de reunião. Os israelitas não se aproximarão mais da tenda de reunião, para que não caiam sobre eles o peso de um pecado que lhes cause a morte. São os levitas que farão o trabalho na tenda de reunião e que levarão a responsabilidade de suas faltas. Essa é uma lei perpétua para todos os vossos descendentes. Eles não terão herança no meio dos israelitas, porque lhes dou como herança os dízimos que os israelitas tomarem para o Senhor. Eis porque declaro que eles não possuirão herança alguma no meio dos israelitas. O Senhor disse a Moisés: dirás aos levitas: quando receberdes dos israelitas o dízimo que vos dei de seus bens por vossa herança, tomareis dele uma oferta para o Senhor, o dízimo do dízimo. Essa reserva será como o trigo tomado da eira e como o vinho tomado do lagar. Desse modo, fareis também vós uma reserva devida ao Senhor de todos os dízimos que receberdes dos israelitas, e essa oferta reservada para o Senhor, vós a entregareis ao sacerdote Arão. De todos os dons que receberdes, separareis uma parte para o Senhor, isto é, tomareis a porção consagrada do que houver de melhor em vossos dízimos. Dize-lhes também: quando tiverdes separado o melhor do dízimo, o resto será para os levitas como o produto da eira ou do lagar. Podereis comê-lo com vossa família, porque é o vosso salário pelo serviço que prestais na tenda de reunião. Não cometereis pecado algum por causa disso, e não profanareis as santas ofertas dos israelitas, quando tiverdes separado o melhor do dízimo, para que não morrais. Deuteronômio capítulo 19. Quando o Senhor teu Deus tiver exterminado as nações cuja terra te dá, quando as tiveres despojado e te tiveres estabelecido em suas cidades e habitações, reservarás 3 cidades no meio da terra cuja posse o Senhor teu Deus te dá. Farás estradas que conduzam a elas e dividirás em 3 partes a terra que te dá o Senhor teu Deus, a fim de que todo homicida possa encontrar refúgio nessas cidades. Eis a regra a seguir para o homicida que ali se refugiar, procurando salvar sua vida. Se matou o seu próximo por inadvertência, sem ódio prévio, como por exemplo, se ele tiver ido à floresta com um outro cortar a lenha, e no momento de brandir o machado para bater a árvore, o ferro se tenha deslocado do cabo e ferido mortalmente o seu companheiro, esse homem se refugiará em uma dessas cidades para salvar sua vida. De outra forma, o vingador do sangue, no ardor de sua cólera, poderia perseguir o homicida, e se o caminho fosse muito longo, atingi-lo e dar-lhe o golpe mortal. Entretanto, esse homem não merece a morte,
pois que não tinha ódio à vítima. Eis porque te ordeno reservar 3 cidades. Quando o Senhor teu Deus tiver alargado teus limites, como jurou a teus pais, e tiver dado toda a terra que lhes prometeu, contanto que ponhas fielmente em prática todos os mandamentos que hoje te prescrevo, amando o Senhor teu Deus e andando todo o tempo em seus caminhos, juntarás a essas 3 cidades outras 3. Desse modo, não se derramará sangue inocente na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, e não haverá sangue sobre ti. Mas se um homem, tendo ódio do seu próximo, armar-lhe ciladas, levantar-se contra ele e feri-lo mortalmente, indo em seguida refugiar-se numa dessas cidades, os anciãos de sua cidade mandarão tirá-lo do lugar de refúgio e o entregarão nas mãos do vingador do sangue para ser morto. Não terás compaixão dele. Deves tirar de Israel o sangue inocente para seres feliz. Não removerás os marcos de teu vizinho, que teus predecessores fixaram na herança que te couber na terra, cuja posse te há de dar o Senhor teu Deus. Não será admitida contra um homem somente uma testemunha, qualquer que seja o crime, falta ou delito. Só se tomará a coisa em consideração sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se apresentar uma testemunha falsa contra o homem, acusando-o de uma má ação, ambos os contendores comparecerão diante do Senhor na presença dos sacerdotes e dos juízes que estiverem em exercício naqueles dias. Depois de uma cuidadosa investigação feita pelos juízes, se verificar que se trata de um falso testemunho e que a testemunha fez contra o seu irmão uma falsa deposição, vós o votareis como premeditara tratar o seu irmão. Assim, tirarás o mal do meio de ti, para que os outros, ao sabê-lo, tenham medo e não ousem mais cometer semelhante falta no meio de ti. Não terás compaixão, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Deuteronômio capítulo 20. Quando saíres à terra contra os seus inimigos, e vires cavalos, carros e um exército mais numeroso que o teu, não tenhas medo, porque o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, está contigo. Quando se aproximar o momento do combate, o sacerdote se adiantará para falar ao povo. Ouve, Israel, lhe dirá ele: ides hoje combater contra os vossos inimigos. Que vossa coragem não desfaleça. Não temais, nem vos perturbeis, nem vos deixeis amedrontar por eles. Porque o Senhor vosso Deus marcha convosco para combater contra os vossos inimigos e para vos dar a vitória. Os oficiais dirão em seguida ao povo: há alguém dentre vós que tenha edificado uma casa e não a tenha ainda inaugurado? Que esse volte para sua casa, não suceda que morra no combate e um outro venha a habitar primeiro do que ele em sua casa. Há alguém entre vós que tenha plantado uma vinha e ainda não tenha desfrutado dela? Que esse volte para sua casa, não suceda que pereça no combate e outro venha colher os primeiros frutos. Há alguém que tenha desposado uma mulher e ainda não a tenha recebido? Que este volte para sua casa, não suceda que morra no combate e outro a despose. Os oficiais dirão ainda ao povo: há alguém medroso e de coração tímido? Que este volte para a sua casa, não suceda que o coração de seus irmãos desfaleça como o seu. Quando os oficiais estiverem acabado de falar ao povo, serão colocados os chefes das tropas à testa do povo. Quando te aproximares para combater uma cidade, começarão propondo-lhe a paz. Se ela concordar em te abrir as portas, toda a população te pagará tributo e te servirá. Se te recusar a paz e começar a guerra contra ti, tu a cercarás, e quando o Senhor teu Deus a colocar em tuas mãos, passarás a fio de espada todos os varões que nela houver. Só tomarás para ti as mulheres, as crianças, os rebanhos e tudo o que se encontra na cidade, e viverás dos despojos dos teus inimigos que o Senhor teu Deus te tiver dado. Farás assim a todas as cidades muito afastadas, que não são do número das cidades dessas nações. Quanto às cidades daqueles povos cuja possessão te dá o Senhor teu Deus, não deixarás nelas alma viva. Segundo a ordem do Senhor teu Deus, votarás ao interdito,
os Hiteus, os Amorreus, os Cananeus, os Ferezeus, os Heveus e os Jebuseus, para que não suceda que eles vos ensinem a imitar as abominações que praticam em honra de seus deuses, e venhais a pecar contra o Senhor vosso Deus. Quando sitiares uma cidade durante longo tempo e tiveres de lutar para apoderar-te dela, não cortarás as árvores a golpe de machado. Comerás de seus frutos, mas não derrubarás as árvores. A árvore do campo seria porventura um homem para que a ataques? Somente aquelas árvores que souberes não serem frutíferas, poderás destruí-las e abatê-las para os trabalhos do cerco contra a cidade inimiga, até que ela sucumba. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Envia o Teu Espírito Santo sobre nós, fazendo-nos olhar além do trivial, além das palavras, e entender o sentido profundo que o Senhor quer nos revelar. Fala conosco, Espírito Santo, faz-nos entender esse Deus tremendo, esse Deus maravilhoso, esse Deus, às vezes, como o próprio Antigo Testamento disse, terrível, que gerava medo nos seus inimigos. Faz-nos compreender, Espírito Santo. Vem, nos batiza, nos enche. Amém. Amém, filho, filha. Nós ouvimos aqui Números 18, né? Que fala que todas as tribos de Israel receberam, exceto a tribo de Levi, né? Vão receber, né, a terra como herança, né? A tribo de Levi não recebeu a sua terra, como você sabe, a sua herança, porque Deus seria a herança deles e eles viveriam só para adoração e os irmãos os sustentariam, né, com as suas doações, com o seu dízimo, né, digamos assim, na época. E os próprios levitas tinham que oferecer também, né, a sua oferta, o seu dízimo, 10% de tudo que eles tinham recebido, né? Ninguém é tão pobre que não tem nada para dar e ninguém é tão rico que não precise de nada, né? E hoje em Deuteronômio, gente, a gente ouviu sobre a justiça, né? Por exemplo, Deus está ensinando a eles, né, os israelitas, que eles deveriam ser conhecidos como o povo da justiça, não o povo da vingança. Por exemplo, aconteceu uma situação difícil lá, tinha que ter um julgamento, a pessoa tinha direito a julgamento, porque no passado não era assim. Só acusar o outro, se você não gostasse do outro, você poderia matá-lo. Então a lei está dizendo, não, tem um julgamento, tem que ter mais de um acusador, né? E tem que ter mais de uma testemunha para a pessoa de fato receber isso, né? Fala também das leis de guerra. Guerra não é uma bagunça. Segundo a lei de Deus, era um tempo de muita guerra, tá, gente? O Antigo Testamento era um tempo de guerra, as pessoas viviam em guerra. É diferente, então a gente tem que entender isso. Era um mundo bélico, né? E segundo Deuteronômio 20, as pessoas tinham que ter o direito, né? Ser permitidas se entregar na guerra. Exceto o povo de Canaã, né, que morava lá, que eles tinham que ser conquistados. Porque os cananitas, gente, como eu disse, Deus trouxe um juízo sobre eles. Eles viviam de maneira violenta, de maneira, sabe, horrível, né? Eles sacrificavam seus filhos ao deus Moloque. E Deus trouxe um julgamento sobre eles através de Israel, né? Mas recorda o que eu falei. Deus queria que o povo fosse conhecido como o povo da justiça, não o povo da vingança. Deus nunca dá autorização para a gente se vingar, sabe, gente? Ele quer que nós deixemos a vingança, a retribuição na mão dele, nas mãos deles, né? E sejamos justos para com os outros e deixemos que o Senhor realize a justiça. Nós ouvimos falar sobre as cidades de justiça, a misericórdia, né, que Deus quer que fosse exercida com quem não tivesse culpa ou com um caso duvidoso, né? E essas leis de guerra eu acho bem interessante, porque não houve quase um período, uma dezena, que Israel não tivesse entrado numa guerra, né? Porque era muito complicado. E a região que eles receberam de Deus, ali a região de Israel, até hoje é uma região muito cobiçada, né? Que é o corredor que liga a Ásia, a África e alguns aspectos Ásia e Europa, né? Oriente Médio e Europa. Então era um lugar muito difícil, eles teriam que combater muito, então Deus os estava preparando, mas mesmo no combate deveria ter uma ética, deveria ter justiça, né? Interessante, algumas leis de guerra, a lei de Deuteronômio 20, diziam o seguinte: se alguém desposou uma mulher e não a recebeu, ou seja, se ela está prometida a ele, se eles vão se casar, mas não consumou o casamento, volte para sua casa, para não acontecer que morra no combate, né? E o outro tenha que desposá-la. Se há alguém medroso de coração tímido, versículo 8, que esse volte para sua casa, não suceda que o coração dos seus irmãos desfaleça como o seu. Ou seja, para lutar na guerra, Deus queria pessoas provadas, pessoas corajosas.
Não pessoas prontas, mas pessoas que tivessem, no mínimo, coragem de enfrentar a batalha, não é? E eu e você também temos que enfrentar a batalha espiritual em cada dia, né? Em cada dia com coragem, com determinação. E existem leis duras aqui com relação à guerra, né? Do interdito. O que é o interdito? É aquilo que tem que ser eliminado, né? Nós vamos ver lá na frente que Saul perdeu a realeza porque ele não eliminou o que Deus votou ao interdito. É duro dizer isso, mas era, gente, um juízo de Deus, né? Era de fato um tempo duro e essas pessoas, se Israel não as matasse, elas matariam Israel, né? E contaminariam Israel com a idolatria. Então Deus precisou ser bem duro mesmo naquela época. Enfim, muitas leis aqui, muitas coisas interessantes. Mas o que eu queria que você guardasse no coração, filha, é isso. Deus é um Deus de justiça, não de vingança. Há uma diferença entre justiça e vingança. Justiça é fazer a pessoa responder pelo que ela fez, ela responder diante das autoridades, ela arcar com as consequências do erro. Agora, vingança é destruir o outro porque eu estou com raiva, entendeu? Deus é um Deus de justiça, não de vingança. Salmo 99, então, tarefinha para você. Na verdade, eu vou ler alguns versículos só do Salmo 99 e você termina. Na verdade, é pequeno o Salmo 99. Vamos ler juntos, perdão, estava confundindo aqui, muitos salmos abertos. Salmo 99, ação de graças. Aclamai o Senhor por toda a terra. Servi ao Senhor com alegria. Vinde, entrai exultantes em sua presença. Sabei que o Senhor é Deus, Ele nos fez e a Ele pertencemos. Somos seu povo e as ovelhas do seu rebanho. Entrai cantando sob seus pórticos. Vinde aos seus átrios com cânticos. Glorificai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, sua misericórdia é eterna, e sua fidelidade se estende de geração em geração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que alegria ter você aqui. Convide mais pessoas para virem rezar com a gente, né? Ouvir a Bíblia nesse ano, ao longo desse ano, a Bíblia inteira. Partilhe esse vídeo para mais pessoas, o link desse vídeo para mais pessoas rezarem conosco. Escreve aqui nos comentários o que você entendeu. Deus abençoe. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira, com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família. Parte da nossa família.